O Saci Pererê não é uma lenda. Ele foi um deus. Enquanto você cresceu ouvindo histórias de um negrinho travesso de uma perna só que fuma cachimbo e usa gorro vermelho, a verdade é que essa figura representa um dos maiores apagamentos culturais da história do Brasil. O Saci original era uma entidade sagrada dos povos Tupi-Guarani, temida e respeitada como guardião supremo das florestas, cultuada em rituais há mais de 3.000 anos. Não tinha nada de engraçadinho, não era personagem de história infantil, era uma força da natureza. Mas aqui está o choque. Em apenas 300 anos de colonização, os europeus conseguiram transformar uma divindade indígena poderosa em um personagem folclórico inofensivo. Misturaram características africanas, adicionaram elementos europeus, retiraram todo o contexto sagrado e entregaram para as crianças brasileiras uma versão domesticada, comercializada e completamente desconectada de sua origem. Foi um apagamento tão eficiente que hoje 99% dos brasileiros não fazem a menor ideia de que o Saci que conhecem é uma fraude histórica. Se você continuar acreditando na versão simplificada dos livros escolares e dos desenhos animados, vai perder a chance de conhecer uma das histórias mais profundas e reveladoras sobre como a colonização destruiu sistematicamente a memória dos povos originários do Brasil. A verdadeira história do Saci está sendo revelada agora por antropólogos, historiadores e pelos próprios povos Guarani que mantiveram viva a memória ancestral. Fique comigo até o fim deste vídeo e prepare-se para nunca mais ver o folclore brasileiro da mesma forma. Vamos começar destruindo a imagem que você tem na cabeça. O Saci Pererê que aparece nos livros infantis, nos desenhos animados e nas festas juninas, é uma invenção do século XIX. Isso mesmo, a versão do negrinho de uma perna só, com gorro vermelho e cachimbo. Foi popularizada pelo escritor Monteiro Lobato apenas em 1918, no livro O Saci. Antes disso, o Saci era completamente diferente. Os registros mais antigos sobre essa entidade vêm dos povos Tupi-Guarani, que habitavam o Brasil muito antes da chegada dos portugueses. Para esses povos, o Saci original, chamado de Yatsiaterki, Uhu Yaciateri era um ser sobrenatural que protegia as matas, os animais e punia aqueles que desrespeitavam a floresta. Não era negro, não usava gorro vermelho, não fumava cachimbo. Era descrito como um jovem indígena de cabelos dourados ou ruivos, com poder sobre os elementos da natureza capaz de controlar ventos, criar redemoinhos e confundir caçadores que invadiam territórios sagrados. A transformação começou com a chegada dos jesuítas no século XVI. Eles encontraram uma população indígena que venerava espíritos da floresta e imediatamente classificaram essas entidades como demônios. O padre José de Anchieta, em 1563, escreveu cartas detalhadas, descrevendo o terror que os indígenas sentiam do caapora, do curupira e de outras entidades protetoras das matas. Para os jesuítas, era inaceitável que os nativos temessem mais esses guardiões do que o Deus cristão. Começou então um processo sistemático de demonização e posterior folclorização dessas figuras sagradas. Compare com o que aconteceu na Europa. Enquanto os europeus preservaram suas mitologias transformando-as em literatura clássica e estudos acadêmicos, no Brasil as crenças indígenas foram deliberadamente ridicularizadas, misturadas com elementos africanos e europeus, até se tornarem irreconhecíveis. O resultado? Uma nação inteira que não conhece suas próprias raízes espirituais. A evidência mais antiga e detalhada sobre o Saci original vem dos registros jesuíticos do século XVI e XVII. O padre José de Anchieta, considerado um dos fundadores da literatura brasileira, escreveu em suas cartas sobre os encontros dos indígenas com entidades da floresta. Em uma carta de 1563, ele descreveu: os índios desta terra têm grande temor de certos demônios que eles chamam de Corupira, Taguaibá e outros nomes, que dizem lhes aparecem no mato, dando-lhes açoites e maltratando-os muito. Esse Curupira mencionado por Anchieta é o Curupira, entidade irmã do Saci, na cosmologia Tupi-Guarani. Ambos eram guardiões da floresta, mas com funções diferentes. Enquanto o Curupira protegia os animais e tinha os pés virados para trás para confundir caçadores, o Yaciaterki era o guardião das plantas, dos rios e do equilíbrio natural. Anchieta também registrou que os indígenas faziam oferendas e rituais para apaziguar essas entidades antes de entrar nas matas. Mas a prova mais impressionante vem de estudos antropológicos modernos com os povos Guarani que ainda vivem no Brasil, Paraguai e Argentina. Em pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo, entre 2005 e 2010, antropólogos registraram relatos de anciãos Guarani que mantiveram viva a tradição oral sobre o Yaciateré. Segundo esses relatos, a entidade era descrita como um jovem de aproximadamente 1,20 m de altura, com cabelos claros, que carregava um bastão dourado e tinha o poder de hipnotizar pessoas com seu canto. O antropólogo Igan Shadan, em seu livro Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, publicado em 1962, documentou que o Yaciaterê era considerado o senhor da sesta, o período mais quente do dia, quando as pessoas deveriam respeitar o silêncio da floresta. Crianças que se aventurassem sozinhas na mata durante esse horário poderiam ser levadas por ele, não como castigo, mas como ensinamento sobre os limites entre o mundo humano e o mundo natural. Hoje sabemos que essa não era superstição primitiva, mas sim um sistema complexo de educação ambiental transmitido através de narrativas míticas. As descobertas arqueológicas e antropológicas confirmam que os povos Tupi-Guarani tinham uma relação profundamente sofisticada com a floresta, baseada em conhecimento acumulado por milhares de anos. A história do Yaciaterki não pode ser contada sem entender a expansão dos povos Tupi-Guarani pela América do Sul. Por volta de 3.000 anos atrás, esses povos iniciaram uma das maiores migrações da história americana, saindo da região amazônica e se espalhando por todo o litoral brasileiro, chegando até o Paraguai, Argentina e Uruguai. Com eles, levaram sua língua, sua agricultura e, principalmente,
Suacos Maloja. O Yaciater fazia parte de um panteão complexo de entidades espirituais que regulavam a relação entre humanos e natureza. Não era uma figura isolada, mas parte de um sistema de crenças que incluía Tupã, o deus do trovão, Jaci, a deusa da lua, Anhangá, o protetor dos animais, e Curupira, o guardião das árvores. Cada entidade tinha função específica na manutenção do equilíbrio ecológico e social. Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram uma população estimada entre 2 e 5 milhões de indígenas apenas no território que hoje é o Brasil. Esses povos tinham sistemas complexos de conhecimento sobre a floresta, agricultura sustentável e gestão de recursos naturais. Suas crenças espirituais não eram primitivas, eram funcionais. O medo do Yaciaterque impedia que crianças se perdessem na mata. O respeito ao Curupira evitava a caça predatória. A veneração de Anhangá garantia a preservação de espécies. Mas entre 1500 e 1700, a população indígena foi dizimada. Epidemias de varíola, sarampo e gripe mataram cerca de 90% dos nativos. Guerras, escravidão e deslocamentos forçados destruíram aldeias inteiras. Com a morte dos anciãos e pajés, o conhecimento oral foi se perdendo. Os jesuítas, percebendo que não conseguiriam eliminar completamente as crenças indígenas, adotaram uma estratégia diferente: sincretismo forçado. Eles começaram a misturar elementos das crenças indígenas com santos católicos, transformando divindades em demônios ou em figuras folclóricas inofensivas. Parallelamente, com a chegada de milhões de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX, novas camadas foram adicionadas. O Saci ganhou características de entidades africanas, como os orixás infantis e os espíritos travessos das religiões de matriz africana. A perna única pode ter vindo de representações de Exu ou de punições que escravizados sofriam. O cachimbo era elemento comum entre africanos e indígenas, mas ganhou destaque. O gorro vermelho, chamado de barrete, era usado por escravizados libertos em algumas regiões. Esse processo de sincretismo gerou a teoria do Saci mestiço, que influenciou a visão brasileira durante todo o século XIX e XX. Monteiro Lobato consolidou essa versão híbrida, e ela se tornou a oficial nos livros escolares, apagando completamente a origem indígena. Por que ainda hoje persiste a ideia de que o Saci é apenas uma lenda folclórica divertida, quando na verdade ele representa o apagamento sistemático de uma cultura milenar? A resposta está na combinação entre genocídio indígena, imposição cultural europeia e a construção de uma identidade nacional brasileira, que deliberadamente excluiu os povos originários. Ao longo dos séculos 17 e 18, o Brasil colonial precisava de uma narrativa que justificasse a ocupação portuguesa e a escravidão. Reconhecer que os indígenas tinham sistemas complexos de conhecimento, espiritualidade sofisticada e direitos sobre a terra era inconveniente. Era mais fácil retrotelócio como primitivos supersticiosos e infantis. As entidades sagradas foram transformadas em lendas de bicho papal para assustar crianças. No século XIX, com a independência do Brasil, surgiu o movimento romântico que tentou criar uma identidade nacional. Escritores como José de Alencar idealizaram o índio, mas sempre de forma superficial e folclórica. O Saci foi incorporado nesse projeto como símbolo do Brasil mestiço, misturando índio, negro e branco. Parecia progressista, mas na verdade era mais uma camada de apagamento. A versão mestiça do Saci apagou tanto a origem indígena quanto a africana, criando um personagem genérico e comercializável. Esse contraste entre a realidade histórica e a narrativa oficial gerou a teoria do folclore inocente, que influenciou a visão ocidental durante todo o século XX. Nas escolas brasileiras, o Saci era ensinado como curiosidade cultural, nunca como evidência de uma cosmologia complexa destruída pela colonização. Antropólogos que tentaram resgatar as versões originais foram ignorados ou acusados de romantizar o passado indígena. Mas o mais impressionante é que os próprios povos Guarani nunca esqueceram. Enquanto o Brasil transformava o Yaciaterque em personagem de desenho animado, as comunidades Guarani no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraguai e Argentina continuaram transmitindo oralmente as histórias originais. Para eles, o Yaciaterê nunca deixou de ser uma entidade sagrada. Até hoje, em aldeias Guarani, crianças são ensinadas a respeitar o horário da sesta e a não entrar sozinhas na mata. Não por medo de um personagem folclórico, mas por respeito a uma força espiritual real que protege a floresta. Cientistas e antropólogos duvidaram durante décadas dessas narrativas, classificando-as como superstição. Mas estudos recentes em etnobotânica e ecologia tradicional provaram que o conhecimento indígena sobre a floresta é cientificamente válido. As proibições e rituais associados ao Yaciaterê tinham função ecológica concreta: proteger áreas de reprodução animal, preservar plantas medicinais e educar sobre os perigos reais da mata. Nas últimas 2 décadas, uma revolução silenciosa aconteceu nos estudos sobre povos indígenas brasileiros. Tecnologias modernas de registro oral, análise linguística computacional e mapeamento etnográfico permitiram que antropólogos finalmente documentassem com precisão as narrativas originais que sobreviveram nas comunidades Guarani. O resultado é impressionante e derruba séculos de interpretações equivocadas. Entre 2015 e 2020, o projeto Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com comunidades Guarani, utilizou gravações em alta definição, análise de padrões linguísticos e comparação de variantes regionais para reconstruir a narrativa original do Yaciaterê. Essas tecnologias revelaram um cenário impressionante. A história do guardião da floresta permaneceu praticamente intacta em comunidades isoladas, com variações mínimas entre grupos separados por milhares de quilômetros. Os pesquisadores descobriram que o Yaciaterê original era descrito de forma consistente em aldeias do Brasil, Paraguai e Argentina. Todas mencionavam o jovem de cabelos claros, o bastão dourado, o poder sobre o vento e a função de protetor do equilíbrio natural. Mais impressionante ainda, análises de DNA linguístico-técnica que rastreia a evolução de palavras ao longo do tempo confirmaram que o nome Yaciaterê tem mais de 2000 anos de antiguidade anterior, até mesmo a expansão Guarani pela América do Sul.
Estudos de etnoastronomia, campo que investiga como diferentes culturas interpretam os céus, revelaram outra camada surpreendente. O Yaci, do nome Yatiaterk, é a mesma raiz de Jaci, a deusa lua na mitologia tupi-guarani. Yaterê significa aquele que dorme ou aquele que descansa. Portanto, Yaci-Yaterê pode ser traduzido como o filho da lua, que dorme durante o dia, ou o guardião do descanso lunar. Isso explica por que a entidade era associada a uma aldeia, horário oposto à lua, momento em que a floresta deve descansar. Tudo isso estava invisível sob camadas de sincretismo, folclorização e apagamento cultural. Mas agora, emerge como prova incontestável de que o Satpeurk, que conhecemos, é uma distorção colonial de uma divindade indígena milenar. Entre as descobertas mais fascinantes estão os relatos coletados na terra indígena, Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde vivem mais de 15 mil Guarani e Kaiowá. Em 2018, a antropóloga Graciela Chamorro, da Universidade Federal da Grande Dourados, registrou dezenas de horas de entrevistas com anciãos que mantiveram viva a tradição oral sobre o Yaci-Yateré. Um dos relatos mais detalhados veio do pajé Valdomiro Flores, então com 83 anos. Ele descreveu o Yaci-Yateré como um ser de aproximadamente 1,20 m de altura, com cabelos ruivos ou dourados, que brilhavam ao sol, olhos claros e pele bronzeada. Carregava um bastão feito de madeira de cedro, decorado com penas e pedras, que usava para criar redemoinhos e controlar o vento. Segundo Valdomiro, o Yaci-Yateré não era malévolo, mas extremamente rigoroso com aqueles que desrespeitavam as regras da floresta. As histórias contavam que ele aparecia principalmente durante o Kaaru, palavra guarani para meio-dia, o momento mais quente e silencioso do dia. Nesse horário, a floresta descansa, os animais se recolhem, e os humanos deveriam fazer o mesmo. Crianças que desobedecessem e entrassem na mata sozinhas durante o Kaaru poderiam encontrar o Yaci. Ele não as machucava, mas as levava para lugares profundos da floresta, onde ficavam perdidas por horas ou dias, retornando mudadas. Mais respeitosas e conscientes dos limites entre o mundo humano e o natural. Os anciãos também descreveram rituais específicos para pedir permissão ao Yaci-Yateré antes de caçar, pescar ou coletar plantas medicinais. Oferendas de fumo, mel e xixa, bebida fermentada de milho, eram deixadas em clareiras específicas. Cantos rituais eram entoados pedindo que o guardião permitisse a coleta sem desequilibrar a floresta. Esses rituais tinham função prática, forçavam os Guarani a planejar suas atividades, evitar desperdício e respeitar períodos de reprodução animal e vegetal. Mas o mais impressionante é a comparação com outras culturas. Na mitologia grega, Pan era o deus dos bosques e pastores, meio homem meio bode, que causava pânico em quem invadia seus domínios. Na mitologia celta, os Shi eram espíritos da natureza que protegiam florestas sagradas. Na mitologia nórdica, os Landiv Titir eram guardiões da terra que puniam invasores. O Yaci-Yateré cumpria exatamente a mesma função na cosmologia tupi-guarani, provando que civilizações separadas por oceanos desenvolveram conceitos espirituais similares para regular a relação humana com a natureza. Em seu auge, antes da colonização, comunidades guarani que se estendiam do litoral brasileiro até o interior do Paraguai compartilhavam essas crenças, sustentadas por um sistema sofisticado de agricultura itinerante, manejo florestal e conhecimento ecológico que permitia populações densas sem destruir o ambiente. O Yaci-Yateré era a peça central desse sistema, funcionando como educador ambiental, regulador social e símbolo da interdependência entre humanos e floresta. Se a história oficial do Brasil ainda insiste em apresentar o Saci como uma lenda folclórica divertida, é porque reconhecer sua origem indígena significaria admitir o genocídio cultural que acompanhou a colonização. Significaria reconhecer que os povos originários tinham sistemas de conhecimento complexos, espiritualidade sofisticada e direitos ancestrais sobre a terra que foram violentamente negados. Mas o legado do Yaci-Yateré está por toda parte na forma como comunidades tradicionais ainda respeitam horários específicos para entrar na mata. No conhecimento sobre plantas medicinais transmitido oralmente por gerações, na compreensão intuitiva de que a natureza tem limites, que devem ser respeitados, e até nos movimentos ambientalistas modernos, que sem saber, ecoam os mesmos princípios que os Guarani ensinavam através da figura do guardião da floresta. A grande lição é que o apagamento cultural não é apenas uma injustiça histórica, é uma perda de conhecimento vital para o presente. Enquanto o mundo enfrenta crise climática, desmatamento e perda de biodiversidade, os povos indígenas que preservaram suas tradições oferecem caminhos alternativos, baseados em milênios de experiência em viver em equilíbrio com a natureza. O Yaci-Yateré não era superstição, era pedagogia ambiental. Ao reconhecer esse passado, não apenas corrigimos um erro histórico, mas também aprendemos um caminho possível para o futuro. Uma relação com a natureza baseada em respeito, reciprocidade e reconhecimento de que somos parte do ecossistema, não seus donos. Os Guarani sempre souberam disso. Talvez seja a hora de finalmente escutarmos. E agora que você conhece a verdadeira origem do Saci Pererê, fica claro que o Brasil é muito mais do que o que nos ensinaram na escola. O que chamamos de folclore é na verdade a memória fragmentada de uma civilização milenar que foi sistematicamente apagada, mas que resiste até hoje nas vozes dos povos originários. Se você achou essas descobertas tão fascinantes quanto eu, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas revelações do Curiosidade Insana. Nos cards finais, você vai encontrar outros vídeos igualmente surpreendentes, para mergulhar ainda mais fundo nos maiores mistérios da história e cultura brasileira. Até a próxima curiosidade!